Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Carlos, trabalha a disciplina de matemática. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o comprimento da circunferência. Inicialmente eu coloquei alguns elementos da circunferência, né, que é importante a gente saber, né, identificar. Eu tenho esse comprimento aqui, esse meio aqui da circunferência, né, onde a gente chama de centro. Eu vou colocar aqui a letra O, origem, né, da circunferência. Eu tenho esse comprimento aqui da origem até um determinado ponto da circunferência aqui, ó, encostando aqui no ponto da circunferência, a gente chama de raio da circunferência, raio. Quando a gente for falar de raio, eu vou representar aqui pela letra R minúsculo, sempre que falar de raio. E eu tenho também um outro elemento da circunferência, que é o que corta a circunferência de um lado até o outro. Todo esse comprimento, né, de um lado até o outro. Nessa outra figura aqui, ó, que a gente chama de diâmetro da circunferência. Vou representar pela letra D minúscula. Sempre que aparecer o D minúsculo, eu vou estar falando do comprimento da circunferência. Eu vou estar falando do diâmetro da circunferência. A gente pode notar aqui pela figura, pessoal, que o diâmetro, na verdade, né, o diâmetro de qualquer circunferência, na verdade, ele vai ser igual o raio, né, mais o raio. Ele é somado, né, dois pedaços de raio. Então, o diâmetro ele vai ser igual ao raio mais o raio, né? Que R mais R, 2R. Então, quando eu falar em diâmetro, eu falar 2R é a mesma coisa. Você pode notar aí na figura que o raio ele vai até a metade. O diâmetro ele é o raio mais o raio. Então, diâmetro 2R, tá na mesma. O comprimento da circunferência, pessoal, é como se a pessoa, que vai ficar um pouquinho complicado para mim dar o contorno, né? Mas essa medida em volta aqui da circunferência, ó. A pessoa vai dar uma volta completa aqui, como se ele saísse de um determinado ponto aqui da circunferência, percorresse todo esse contorno aqui em volta e voltasse para aquele ponto novamente. Aí eu tenho o comprimento da circunferência. Comprimento eu vou chamar sempre pela letra C. O C representa o é igual, né? O comprimento, nesse caso aqui, o comprimento da circunferência. Está um pouquinho torto aqui a escrita, mas toda vez que aparecer a letra C, nós estamos falando do contorno em volta da circunferência, a letra C. Raio até a metade, né? Como se fosse um raio de uma bicicleta, por exemplo, né? O diâmetro ele vai de um lado até o outro. Então, o diâmetro ele é 2 vezes o raio. A gente tem também a corda, né? Nesse caso, a gente nem vai usar tanto, né? Nesse caso, para calcular o comprimento, mas sabe que também existe a corda. O que é a corda da circunferência? Ele é um outro segmento, né, que corta a circunferência de um lado para o outro. Eu vou colocar aqui de vermelho. Ele pega 2 pontos da circunferência, só que ele não passa pelo centro. Por exemplo, aqui de vermelho eu tenho uma corda aqui, ó. Esse segmento aqui, AB. Se eu sair da letra A e chegar aqui na letra B, em algumas outras situações a gente pode estar usando também, mas não aqui. Mas é bom a gente saber também que existe, né? Isso a gente chama de
da circunferência. No caso aqui a gente não vai usar. A gente tem, pessoal, muito usado no estudo da circunferência o número π. A gente vê muito falar no número π durante o ensino fundamental, né, no ensino médio. Na verdade, o número π ele é representado por uma letra, né? Ele é uma letra do alfabeto grego. É essa letra aqui, ó. Tem várias letras, tem o alfa, teta, né, gama. Uma delas também é o π, que é essa letra aqui. O valor do π ele é aproximadamente 3,1415926, pontinho, pontinho, porque tem infinitas casas aqui após a vírgula. Mas sempre a gente vai adotar o π, toda vez que vir falar, no caso aqui, a gente vai adotar sempre o π igual a 3,14. Essa é a medida que a gente vai usar com o π. Né? Mas saiba que ele é um número que ele tem infinitas casas decimais. E da onde é que vem esse π, pessoal? Da onde é que vem o π? É bem fácil a gente entender da onde é que vem o π. Imagina aqui uma circunferência, eu coloquei aqui uma figura aqui embaixo. Você tem esse contorno aqui em volta, que é o C, né? É o C, é o comprimento da circunferência. Você pega essa medida aqui de um lado até o outro da circunferência, é o D, é o diâmetro. Então, em qualquer circunferência, quando você divide, você pega, por exemplo, a tampa de um copo, um prato, um pneu, qualquer veículo, qualquer objeto circular, você pega o comprimento dele em volta, vai dar um determinado número, né, que eu chamei aqui de C. Quando você divide por D, C dividido por D, comprimento dela, tu mede o comprimento do objeto, depois divide pelo diâmetro, você vai achar o número π. Alguém pode perguntar, professor, mas essa relação ela vale para qualquer objeto circular? Sim, qualquer objeto circular existe essa regularidade. Se você medir o comprimento, enrolar um barbante em volta, o comprimento, ver quanto é que dá em centímetros, em metros, comprimento, depois dividir pelo diâmetro, isso vai dar 3,14. Sempre vai dar aproximadamente 3,14. Por isso a gente representa por π. Então, π é o resultado do comprimento pelo diâmetro. Mexendo aqui nessa fórmula, nessa regularidade, né, se eu dividir comprimento dividido pelo diâmetro, como está mostrado aqui, isso vai dar igual, sempre vai dar o número π, sempre, qualquer que seja, vai dar essa regularidade aí, né? Logo, usando aqui a proporção, propriedade fundamental das proporções, se eu multiplicar esse D aqui, ó, se esse D for multiplicando, passar para o outro lado da igualdade usando a proporção, o comprimento de qualquer circunferência ele vai ser igual o diâmetro multiplicado, né, por π, se esse diâmetro for multiplicando aqui, usando a proporção. Comprimento vai ser igual ao diâmetro pelo π. Então, qualquer circunferência, se eu quiser achar o comprimento dela, muitas vezes eu quero calcular esse comprimento aqui em volta. Aí é mais complicado para mim calcular se for um objeto grande, né? É só eu ter o diâmetro, né, dela. Eu só preciso do diâmetro. Porque aí eu vou multiplicar o diâmetro multiplicado pelo π, vai dar o comprimento. Nada mais do que isso. Então, diâmetro multiplicado pelo π. Outra coisa, a gente viu anteriormente que esse diâmetro aqui, ó, esse diâmetro ele é 2R. Ele é 2 vezes a medida do raio. A gente viu isso aí anteriormente, né? No quadro anterior. O diâmetro, ele, na verdade, é 2R. Então, em vez de colocar o diâmetro aqui, eu poderia colocar 2R sem nenhum problema, que é a mesma coisa. Aí, nesse caso, eu vou chegar à seguinte fórmula para calcular o comprimento de qualquer circunferência. Aí eu gostaria, né, no caso, vocês tomem nota dessa fórmula para a gente calcular o comprimento sempre, né, de qualquer circunferência. Sempre a gente vai usar a seguinte fórmula. O comprimento de qualquer circunferência, qualquer que
seja ela, vai ser igual, em vez de colocar a letra D, eu posso colocar 2R, né? Então, eu vou colocar 2 vezes o raio vezes o π. Aí eu vou chegar nessa fórmula. Para achar o comprimento de qualquer circunferência, anotem essa fórmula. Ela vai ser muito importante, muito utilizada também nos próximos exemplos. O comprimento de qualquer circunferência vai ser 2 vezes o raio, que é a mesma coisa que o diâmetro, né? Vezes o π. Essa é a forma que a gente pode deduzir dessa situação. O comprimento C vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Vamos passar para alguns exemplos de utilização dessa fórmula. Calcule o comprimento de uma circunferência D, 3 cm de raio. Adote π 3,14, né? Então, sempre a gente vai adotar o π 3,14. Pela fórmula, ele quer o comprimento, né? Pela fórmula, a gente viu que o comprimento de uma circunferência vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Então, a gente vai colocar essa fórmula aqui, que é sempre a mesma fórmula. 2 vezes o R, que é o raio, né? Vezes o π. Aí é só a gente fazer a substituição, pessoal, dos valores que eu tenho na fórmula. No caso, o R aqui, né? E o π também pelo número 3,14. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o valor do raio. Aqui ele já deu a medida do raio, né? 3 centímetros. Então, em vez de colocar a letra R, a gente vai colocar aqui, ó, substituir a letra R aqui por 3 vezes o π. No caso, o π, a gente vai adotar o π na situação aqui por 3,14, né? Então, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6, né? 6, que é o resultado de 2 vezes 3. 6 vezes 3,14. Então, no caso, eu vou multiplicar 6 vezes 3,14. Comprimento, 2 vezes o raio vezes o π. 6 vezes 3,14, vamos colocar aqui. Fazer esse raciocínio aqui rapidão. 6 vezes 3,14. 6 vezes 4, 24, mais 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2 que subiu, 7, 8. 6 vezes 3 vai dar 18. Vamos só conferir se está tudo certo. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6. 7, 8. 6 vezes 3, 18. A vírgula ela vai ficar aqui dos dois 8, né? Porque tem duas casas decimais aqui após a vírgula. Então, o comprimento dessa circunferência aqui de 3 centímetros de raio, o comprimento dela em volta vai ser igual a 18,84 centímetros. O contorno dela, né? Se o raio dela é 3 centímetros, quando eu faço a multiplicação, eu vou achar esse comprimento aqui. 18,84. Aqui eu já tenho uma outra situação. Calcule o comprimento de uma circunferência de 7,5 centímetros de diâmetro. É a mesma forma. Sempre você vai colocar o comprimento vai ser igual
2 vezes o raio vezes o π, né? Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o 7,5. Opa, eu já verifiquei aqui que aqui ele deu o diâmetro. Isso não é o raio, né, pessoal? Tem que ter cuidado. 7,5 centímetros de diâmetro. Ele não deu o raio direto. Só que se eu tenho o diâmetro, é fácil identificar que o diâmetro é a metade do raio, né? Então, vai dar 7,5 dividido para 2, né? Se eu fizer essa 7,50 dividido para 2, isso aqui vai dar 3,25. Essa é a medida do raio dela, né? Que é a metade. Então, aqui, ó, no lugar do R, vai ficar 3,25, porque é o raio, vezes o π, que é 3,14. Então, é só fazer a multiplicação desses três números aqui embaixo, né? O comprimento dessa circunferência aqui vai ser igual a 2 vezes 3,25. 2 vezes o raio, né? Quando eu faço 2 vezes 3,25, 2 vezes o raio, vai voltar lá para o diâmetro novamente, né? 2 vezes 3,25 vai dar 7,5 vezes 3, que eu tenho que multiplicar 2 vezes 3,25 vezes 3,14, que é o valor do π. Esse resultado aí vai dar igual. Vamos ver quanto é que vai dar o resultado. Vou fazer essa multiplicação aqui na próxima página, 7,5 vezes 3,14. Nós estamos adotando π 3,14, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo, para dar um pouquinho mais de espaço. Multiplicação. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 6, 7. 5 vezes 3 dá 15. Então, 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou multiplicar o 7, né? Pelos números que estão lá em cima. Eu já multipliquei o 5 por todos, agora eu vou multiplicar o 7. 7 vezes 4, 28, não é isso? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2 subiu, 9. 7 vezes 3 vai dar 21. Fazendo a soma aqui, ó, eu tenho 0, 7 com 8, 15, vai 1 aqui, ó, 1 mais 9 aqui dá 10, mais 5, 15, vai 1, 1 mais 1 é 2, mais 1 dá 3, aqui vai dar 2, né? Aí eu vou ver, entre quais números que eu vou colocar a vírgula, pessoal, importante. Aí eu vou verificar aqui, ó, esse número aqui tem duas casas decimais, são duas casas após a vírgula, é o 1 e o 4. Esse outro número aqui, ele tem uma casa após a vírgula, né, que é o número 5. Então, eu vou levar em consideração sempre esse total aqui, né, vai dar um total de 3 casas decimais. São dois números decimais que eu estou multiplicando. Aí, na hora de eu colocar a vírgula, eu vou olhar aqui nos fatores, ó, 3 casas. A partir aqui do zero, né, 1, 2, 3. Então, ela vai ficar aqui, ó, 23,55.
centímetros, né? Então, nesse caso, o comprimento dessa circunferência aqui vai dar 23,55 centímetros. Comprimento de uma aproximado, né, de uma circunferência de 7,5 centímetros de raio. Pessoal, então é sempre usar a fórmula, sempre a mesma fórmula, né, que a gente já deduziu lá atrás. O comprimento vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Vamos para uma última situação, problema. Uma pessoa ela deu 5 voltas em torno de uma praça circular. Então, como se eu tenho aqui um modelo de uma praça, a pessoa que ela deu uma volta, depois deu outra volta, depois deu 5 voltas até chegar aqui nesse mesmo ponto, né? Eu tenho aqui o modelo da praça, que tem um raio de 10 metros. Vamos usar esse raio maior? Vamos usar esse raio maior. A pessoa que ela deu aqui uma volta, depois deu outra volta, depois deu outra, ela deu um total de 5 voltas aqui em torno dessa praça até chegar nesse mesmo ponto aqui, ó, que tem um chafariz no centro. Ele está dizendo que o raio dessa praça é 10 metros. Então, o raio a gente viu que é esse comprimento aqui, né? Que sai do centro até a lateral dela. Então, tem um raio de 10 metros. Considerando o π 3,14, a gente está sempre adotando a medida do valor do π, substituindo por 3,14, né? Calcule a medida aproximada que essa pessoa percorreu em metro. Então, eu tenho que ver quantos metros que ela percorreu. Eu sei que o comprimento da circunferência tem a fórmula. O comprimento vai ser igual a 2 vezes a medida do raio vezes a medida de π. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes a medida do raio, que no caso aqui é 10 metros, vezes o valor de π, que é 3,14. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 3,14. Aqui tem a multiplicação, né? Se eu multiplicar aqui 2 vezes 10, vai dar 20, né? Eu posso pegar 20 vezes 3,14. Mas como está todo mundo multiplicando, eu vou multiplicar logo esses dois aqui, ó. Porque tanto faz eu pegar 2 vezes 10, 20, né? Depois pego o resultado de 20 vezes 3,14. Ou então posso fazer aqui também, está tudo multiplicando, então posso multiplicar em qualquer ordem. 10 vezes 3,14. Pessoal, quando eu faço a multiplicação por 10, não precisa você fazer tanto cálculo, porque vai dar sempre o seguinte resultado. 10 vezes 3,14, quando eu faço aqui vezes 10, todo número multiplicado por 10, ele corre uma casa para a direita, a vírgula. A vírgula vai parar nesse local aqui, ó. Eu vou colocar aqui de vermelho, aqui em cima, para destacar o que eu estou fazendo. Então, a vírgula vai se deslocar aqui e vai parar entre o 1 e o 4. É isso que vai acontecer. Você pode constatar isso aí na hora que fizer a multiplicação várias vezes, né? Aí eu pode fazer na calculadora. Você vai notar que o resultado dessa multiplicação aqui vai ser igual a 31,4. Porque a vírgula só saiu aqui entre o 3 e o 1 e se deslocou uma casa para a direita. Então, aqui, na verdade, vai ficar 2 vezes 10 vezes 3,14 vai dar 31,4. A vírgula se deslocou uma casa para a direita, que farou entre o 1 e o 4. Então, o comprimento dessa circunferência, 2 vezes 31,4, para a gente ganhar tempo, aqui vai dar 8, 2, 6, 62,8 metros, né? 62,8 metros. Esse é o comprimento da praça, né? Também representa
objeto circular. Então, é só fazer a multiplicação 2 vezes 31,4, vai dar 62,8. Pronto, achei a resposta. Errado, ainda não está concluído. Aqui você só achou o comprimento, pessoal, da praça em torno, em uma volta. Você achou o comprimento. Só que a pessoa deu quantas voltas na praça? Ela deu 5 voltas, né? Então, para achar o que ela percorreu, você vai ter que pegar essa medida aqui, que é a medida do comprimento em volta, e tenho que multiplicar isso por 5, porque ela deu 5 voltas em torno da praça. Então, vai dar 5 vezes 62,8, porque ela deu 5 voltas em torno da praça. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, vai 1 aqui. 5 vezes 2, 10, 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1 que subiu, vai dar 31. A vírgula aqui, como aqui o 8 só tem uma casa decimal, e o 8 é um número inteiro, o 5 é um número inteiro, aqui tem uma casa, ó. A gente viu sempre na hora de colocar a vírgula, eu tenho que conferir aqui os fatores, né? Então, eu vou contar aqui da direita, aqui a partir do 0, colocar uma vírgula aqui. Então, no caso aqui, a pessoa andou um total de 314 metros. Foi o que ela percorreu. A pessoa percorreu 314 metros ao dar 5 voltas em torno da praça. Pessoal, então é isso. Se tem dificuldade, você pode estar pausando o vídeo, assistir, né? Voltar nos exemplos, assistir quantas vezes for preciso. Até a próxima.